tem Guarani e Primavera de Indaiatuba no Brinco de Ouro. E a partir de meio-dia, as informações da final da Copa do Brasil. Você falou que o Flamengo ia ganhar o Mundial. Errou! Então vamos lá, já que não teremos tantas oportunidades semana que vem de conversarmos. Quem é que vai ganhar a Copa do Brasil, Corinthians ou Vasco? Porque ontem você falou do resultado, ficou 0-0. Quem é que vai ser campeão da Copa do Brasil? Eu acho que o Vasco. Torcedores corintianos ficam empolgados agora porque aumentam as chances de título para o Timão. Boa sorte no palpite e até amanhã. Obrigada, até amanhã. Um grande abraço para você que está conosco na nossa programação. Continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para vocês. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Léo Oliveira está de saída da Ponte. Falta de pagamento dos salários atrasados motivou a decisão do volante. Léo deixa a Ponte com 4 assistências em 30 jogos disputados. Gabriel Inocêncio, que já estava treinando com o elenco, aceita a proposta do Botafogo de Ribeirão e também deixa o Moisés Lucarelli. Macaca está próxima de contratar Tarik, volante ex-ferroviária. David Braz rescinde com o Guarani e abre negociação com o rival Ponte Preta. Zagueiro se despede do Brinco com apenas 3 jogos disputados. Após realizar parte da pré-temporada em Bragança Paulista, elenco do Bugre volta a treinar em Louveira. Tendência é que o gramado do Brinco fique pronto no início de janeiro, antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista. Corinthians e Vasco ficam num empate pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
Decisão foi marcada por erros de passe, pouca criatividade e 2 gols anulados, um para cada lado. Paris Saint-Germain vence o Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental. Rubro-negro desperdiçou 4 penalidades e ficou com o vice-campeonato. Botafogo anuncia a saída do técnico David Ancelotti. Ex-treinador do Glorioso tinha contrato até o final de 26 e se despede do Botafogo com 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Estou aguardando aqui a sua mensagem pelo WhatsApp 97102-1493. O WhatsApp à sua disposição e também o nosso canal pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, entra lá, deixa um joinha pra gente, manda a sua participação, que já já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Corinthians e Vasco, o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Jogo realizado ontem na Neoquímica Arena para um público de um pouco mais de 46 mil torcedores pagantes. Jogo que teve a arbitragem do Rafael Klein. O Corinthians atuou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Ranieri, depois André Martínez, depois Carrídio e Breno Bidon, depois Maicon, Rodrigo Garro, depois Vitinho, Memphis Depay, depois Dieguinho e Yuri Alberto, a equipe do Dorival. Já o Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros e Thiago Mendes, Felipe Coutinho, depois Matheus França, Nuno Moreira, depois Verrete, Andrés Gomes e Rayan, a equipe do Fernando Diniz. Deu empate 0-0 entre Corinthians e Vasco, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, ontem em Itaquera. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Principalmente os torcedores da Ponte. Vamos ver o que o Marcelo Pimentel escreveu aqui. Não é possível que essa diretoria da Nega Véia vai deixar o Luca ir para os irmãos e subir o David Braz, finalizando o ano com boa ação para as pessoas erradas. Tá de brincadeira. É o Marcelo que manda mensagem aqui. Bom, sobre o David Braz, todo mundo que me acompanha sabe o que eu penso. Eu não contrataria. Eu falei isso antes do Guarani contratar. E sobre essa situação aí, o Léo Oliveira é mais um que vai embora. A situação está começando a ficar... Ela já está crítica, ela está ficando extremamente crítica. Eu não sei, até agora o Dr. Torrano assumiu, disse na entrevista de posse que ia trabalhar com mini metas, só que agora, se sou o clube, não é?
e tô diante de um cenário desse, eu tenho que dar um recado pro mercado. Olha, gente, se acalmem, porque no dia 5 nós vamos pagar. Então, eu fico imaginando o que vai ter que acontecer antes do início do campeonato. Estou muito preocupado de verdade. Um abraço, Marcelo. Deixa eu ver aqui. CH, na minha concepção, jogador que em disputa de pênaltis cobra o pênalti com toda aquela frescura de pulinhos, paradinhas como cobraram Gabigol e Pedro ontem, deveriam ter os contratos rescindidos automaticamente. Aquilo para mim é desrespeitar o clube e os torcedores. Paulo Neves, eu concordo com você 102%, não só 101 e não só 100. Brincadeira. Tudo bem que os goleiros melhoraram muito, treinam muito, não é? Mas os jogadores... Por que erra? Porque pratica pouco. Porque está inseguro para bater. E que escolheu, no caso do Pedro, porque escolheu a maneira errada de bater. É duro engolir, viu? Eu imagino, com todo o respeito, a carreira do Pedro, o que ele faz pelo Flamengo, o que ele faz pelo Brasil, tá tudo certo. Jogadoraço. Mas bater pênalti da maneira que o Flamengo bateu ontem, brincadeira. De onde vem o dinheiro que os clubes recebem por ser campeões e vices dos campeonatos? Hermenegildo, patrocinador. Né? Você não vê o Campeonato Brasileiro, por exemplo? Parece que é o Campeonato Brasileiro Betano. A Copa do Brasil parece que também tem um patrocinador aí. Era Açaí, agora acho que é Betano também. São eles que bancam o torneio, não é? São eles que bancam e parte com certeza a CBF, que arrecada muito cá entre nós. Por favor, dê a sua opinião sobre a possível contratação do David Braz. Furada ou boa? Furada total. Agora, se for vontade da Ponte contratar o jogador, que ele faça muito sucesso, porque é um bom profissional. Mas eu não gosto de... Eu não comento para ter razão. Eu comento aquilo que eu enxergo, como analista de futebol. Ó, o Alexandre escrevendo aqui, ó. David Braz na Ponte é piada. Não é piada, não. É concreto. Felizmente ou infelizmente. O Francisco Lucena tá mandando um grande abraço a todos aqui da Band. Muito obrigado, Francisco. Pro Jacir, bom dia, Ponte Pretanos. Você que acessa o canal da Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, não esquece de dar um joinha pra gente lá e se inscreva no canal. Você concorre a brindes. Toda hora o Batista tá fazendo sorteio aqui. Então é a maneira de você participar efetivamente das nossas promoções, tá bom? Você que não está inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Nós já temos mais de 60 mil inscritos. O objetivo é chegar nos 100 mil no primeiro momento. Mas eu acho que é só o ano que vem, não é? Que a gente vai atingir esse número. E esse número só cresce graças a Deus e graças à audiência maciça dos programas da rádio e das transmissões da Rádio Bandeirantes. Beleza? 11h42, deixa eu ver aqui o que o glorioso Gilberto está escrevendo. Carlos Henrique, eu não consigo nem dormir mais. Estou preocupado com a Ponte. Não paga salário, não contrata jogador bom. Bom, eu só digo uma coisa para você. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas a sua preocupação é minha preocupação também, não é? Vamos caminhando e torcendo para que dê tudo certo. 11h43 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Acionando Pedro Piscinato. Fala, CH. Ponte Preta vive uma semana agitada nos bastidores. É claro, a diretoria, o departamento de futebol
segue correndo contra o tempo, de olho no mercado, buscando novas peças para o time da Ponte Preta, já de olho na temporada de 2026. A Macaca estreia no Campeonato Paulista daqui menos de um mês, contra o Corinthians, dia 11 de janeiro, na Neoquímica Arena. Além disso, a Ponte Preta vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, campeonato o qual a Macaca já entra na terceira fase. E como eu disse, semana muito agitada e ontem mais uma notícia ruim para o torcedor pontepretano. O Léo Oliveira, por conta dos salários atrasados, pediu uma rescisão em comum acordo com a Ponte Preta e vai reforçar o Juventude, que será adversário da Ponte Preta na Série B do ano que vem. O Léo era uma peça importantíssima nesse time do Marcelo Fernandes, tinha se reapresentado na semana passada, estava treinando com o elenco nos últimos dias. Aí sim, ficou mais ausente, pediu até para o departamento de futebol, ao João Brigatti, ao Ricardo Koyama, para conseguir essa liberação aí, rescindir em comum acordo por conta desses salários atrasados. O Léo tinha contrato até o final de 2026 e é mais um jogador a deixar a Ponte Preta. Mas se tem volante saindo, tem volante chegando também. A diretoria da Ponte, como eu disse, segue atenta ao mercado e encaminhou a contratação de Tarek. Ele é um volante, tem 32 anos, disputou a última Série B com a camisa da Ferroviária, fez 37 jogos nessa temporada, marcou um gol e também deu uma assistência. No ano passado, em 2024, o Tarek defendeu a Chapecoense, fez 35 jogos e marcou um gol. E em 2023, com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, Tarek fez 46 partidas, 2 gols e 3 assistências. Portanto, é um jogador aí com uma saúde muito boa, jogador que joga muitos jogos, não tem histórico de lesão e pode ajudar a Ponte Preta para a próxima temporada. E o Toró ontem foi anunciado oficialmente pelo Náutico, mais um jogador que deixa o Moisés Lucarelli, se junta com o Hélio dos Anjos lá nos Aflitos e vai ser adversário da Ponte Preta na Série B do ano que vem, CH. Essa é novidade, eu não sabia que o Toró tinha ido pro Náutico. Sorte a ele. O Náutico também está com um problema seríssimo de pagamento, mas está numa situação um pouco menos complicada que a Ponte. E tem muita gente realmente nessa situação no futebol brasileiro, infelizmente. A gente lamenta tudo isso, mas eu não posso deixar de informar, e os repórteres também não. Quando tem coisa positiva, nós vamos falar, tem coisa negativa, nós vamos ter que falar também. Afinal de contas, nós efetivamente, não é? Efetivamente temos a obrigação de informar. Tá certo? Vamos em frente. 11h46 e o Gleger tá aí? Então vamos colocar o Gleger para trabalhar. Bom dia, Gleger, tudo bem? Oi, CH, bom dia para você, bom dia pro amigo ligado na Bandeirantes. CH, esses problemas extra-campo têm prejudicado muito a Ponte Preta. Você vê essa do Gabriel Inocência, o cara já estava treinando, já estava indo majestoso, faltava apenas o anúncio, né, efetivamente, porém, recebe uma outra proposta e assim, cara, as notícias elas correm, né? O jogador chega no clube, pergunta como é que tá isso, como é que tá aquilo, e aí ele recebe uma negativa, fica preocupado. E isso pode atrapalhar o time pontepretano para a sequência de contratações, sequência do ano. A Ponte precisa urgentemente resolver essas pendências. Mas é para ontem. Aliás, é para a semana passada que a Ponte tem que resolver isso. A gente não ouve falar, né, de nenhum tipo de acerto, de acordo, de pagamento. E aí você só vê, Léo Oliveira, perde o Léo Oliveira, um baita de um jogador que acredito eu e não tenho dúvida nenhuma, se tivesse conversado, acertado, pagado, ele permaneceria. Quem não quer, por exemplo, vestir a camisa da Ponte, jogando um campeonato paulista da Série A, jogando um campeonato brasileiro da Série B, não, quem não gostaria, quem não quer? Agora, esses problemas financeiros, esses problemas extra-campo, acabam prejudicando. E eu vou repetir, CH, a diretoria da Ponte precisa se mobilizar para que ela resolva essas pendências financeiras. Porque sabe o que vai acontecer? Vai desmontar tudo, ninguém vai querer permanecer, ninguém vai querer ficar. Como vai ser?
Como vai ser? Ah, tem coisas para trás. Ah, já acertou. Beleza. E como vai ser daqui para frente? Então é isso que a diretoria tem que se mobilizar. Mas é uma mobilização, vou repetir, com muita força. Porque não dá, por exemplo, essa do Gabriel Inocêncio foi demais, hein? O cara tava aí, treinando. Recebe uma proposta de outro time, larga, obrigado, um abraço, tô indo. E isso pode acontecer com outros jogadores também. Meus amigos, não tem jeito. Não tem como não lamentar tudo isso que está acontecendo com a Ponte. E eu falo isso todo dia. Eu falo dos problemas, mas ao mesmo tempo eu falo todo dia que desejo toda a sorte do mundo para as pessoas. Não é fácil tocar futebol sem dinheiro, mas de qualquer maneira isso está entre as obrigações da nova diretoria. Vamos falar agora, meus amigos, da Desktop. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Fibra ótica, a bicampeã do estado de São Paulo é Desktop. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani realmente está atrás do centroavante Luca, está conversando e pode dar jogo. A situação financeira não será um empecilho, até porque o Guarani pode pagar no máximo na casa dos R$100 mil. O Guarani está buscando um jogador com um perfil um pouco diferente do que vem contratando. Lá na frente, principalmente, um jogador mais experiente, além de ser um fazedor de gols. E ele conhece bem a cidade de Campinas, porque já jogou 2 vezes na Ponte Preta. O Luca é um jogador que pode ajudar também fora de campo, pela experiência dele. Ele já atuou nas últimas temporadas, pelo Novo Horizontino. Em 2025 fez 20 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ano passado, 31 jogos, 5 gols e 1 assistência também. Vale lembrar que aqui em Campinas ele jogou 2 vezes, Jogou na Ponte em 2017, quando ele fez 61 jogos, 24 gols e 7 assistências. Depois ele voltou para a Ponte em 2022, fez 39 jogos e marcou 21 gols. É um jogador considerado muito importante para fazer parte desse elenco do Guarani. Então o Guarani está próximo de contratar o Luca. Além do Luca, quem que o Guarani pode trazer? Mais um camisa 8 para ser a sombra do Igor Pereira, que vem treinando muito bem, vem sendo um jogador fundamental nos treinos do Guarani, e mais um lateral direito, porque o Cicinho não deve ficar depois do Campeonato Paulista. Mas o lateral direito, nesse momento, não é prioridade, Ele pode chegar agora, pode chegar durante o Paulistão, ou mesmo até depois do Paulistão. O Guarani que pretende fazer um bom campeonato paulista, buscar a classificação, pretende ir o mais longe possível na Copa do Brasil e é claro que na Série C do Brasileiro o principal objetivo, conquistar o acesso. E com esse elenco que está montando, tem mais chances do que foi em 2025. O técnico Matheus Costa hoje comandando trabalhos em Louveira, amanhã também e no sábado, o time bugrino que está muito próximo de voltar a treinar no Brinco de Ouro. O gramado está ficando pronto, está ficando muito bonito. Valeu, CH! Valeu, Breno, valeu pelas suas informações. O que eu acho da possibilidade do Luca, acho boa. Ele é um ótimo profissional. Não é mais o mesmo jogador que todo mundo assistiu em Campinas. Mas ele continua tendo competência, portanto, se não for nenhuma loucura financeira, eu contrataria o jogador. Chegando o Gleger Zorzin, que agora comenta o Guarani. SH, aquela pré-temporada, onde é dada aquela carga mesmo, com muita força, onde os atletas efetivamente focam apenas na parte física, já terminou. O Guarani está de volta, agora começa aquele processo de trabalho com bola. Claro que na minha época era diferente o CH. Cara, na minha época, CH, a gente treinava 3 períodos, quando era esse momento de pré-temporada. Você levantava lá 5 horas da manhã, treinava às 5h30, 6 horas, voltava pro hotel, descansava um pouquinho, às 10
trabalho com bola. Aliás, às 10 era o trabalho de força, né? Trabalho de circuito, trainer, né? E aí, às 4 da tarde, o trabalho com bola. Então, e assim, eram todos os dias, viu, CH? Não era fácil, não. Enfim, agora os tempos, a modernidade tá aí, os tempos mudaram. Mas, enfim, acredito também que essa primeira fase que o Guarani esteve lá em Bragança Paulista foi para dar ênfase à parte física, que é importante. Criar o alicerce para aguentar todo o ano. Tá perdendo o David Braz, eu acho que eu até teria dado um pouco mais de oportunidade a ele. Acho que é bom jogador, um jogador experiente. E lá naqueles jogos decisivos do Guarani, acho que faltou isso, faltou um cara mais experiente, mas enfim. Aí é questão de critério, opção do treinador, e o David Braz está de saída. Não dá para dizer se vai fazer falta ou não, jogou muito pouco, né, CH? Mas ele é um jogador interessante, jogador experiente, né, que acostumado a decisões, jogador vencedor na sua carreira, e ele que seja feliz aonde quer que ele vá. E é isso. E o Guarani voltando agora a treinar em Louveira, já agora visando, né, CH, a estreia no Paulistão, visando ter um time base para que o Guarani comece forte, diferentemente do que foi esse ano, já no Campeonato Paulista. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Copa do Brasil. Ontem, primeiro jogo da grande decisão entre Corinthians e Vasco em Itaquera. Placar de 0-0. O segundo e decisivo jogo será no próximo domingo às 18 horas no Maracanã. Um novo empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis. Lembrando que o campeão da Copa do Brasil entra diretamente na fase de grupos da Libertadores da América. Ontem, na final da Copa Intercontinental, entre Flamengo e PSG da França, o time francês levou a melhor nos pênaltis, após empate no tempo normal por 1-1 e também na prorrogação, com destaque para o goleiro russo Safolov, do PSG, que defendeu 4 cobranças de jogadores do Flamengo. Portanto, PSG, campeão da Copa Intercontinental. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro.